A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o meu novo canal, o Palmeiras de Débora. Eu tenho outro canal, para quem não sabe, né, o Maranata Maranata, onde eu posto testemunhos, mas nesse canal aqui, Palmeiras de Débora, eu fiz para poder conversar um pouquinho com as pessoas, coisa que no outro canal não é muito bem recebido, porque os irmãos lá já estão mais acostumados com os testemunhos, né? Ninguém quer me ouvir falar nada. Querem ouvir os testemunhos, mas amém, glória a Deus por isso. Graças a Deus. E esse canal aqui é para eu poder conversar um pouquinho, compartilhar alguma coisa minha com vocês, tá? E hoje eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo na semana passada. E eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Eu estava indo para o trabalho, gente, e eu desci do ônibus e na parada que eu desço é onde fica, geralmente, né, quase sempre está lá, um rapaz. Ele deve ter mais ou menos assim uns 32 anos e quase sempre ele está lá nessa parada. E quando eu desço do ônibus é umas, sim, 7:30 da manhã, e quando ele está lá, ele está deitado no chão, todo sujo, e ele está dormindo. Eu acho que ele é um mendigo. Então, nesse dia, eu desci do ônibus e olhei para ele deitado ali no chão, todo sujo. E eu disse, meu Deus, coitado, coitado desse homem. Porque para você conseguir dormir de cara para o sol, gente, com o sol no seu rosto, naquele chão duro, tão desconfortável, nossa, ele deve estar muito cansado para conseguir dormir assim. Então, tá muito bêbado, né? Ou qualquer outra coisa, mas deve estar muito, muito, muito exausto para conseguir dormir ali naquele chão, com a cara pro sol. Então eu pensei, coitado, não tem um teto, não tem quem cuide, meu Deus, coitado. E saí andando, dizendo, né, que aquele homem era um coitado. E Deus começou a falar comigo. Porque Deus fala, né, gente? Deus fala conosco, Deus nos ensina, nos instrui. E Deus começou a falar comigo. E Deus falou ao meu coração. Ele disse, coitado. Ele é um coitado? Né? Veio aquela indagação e eu disse, ele é um coitado. Ele é um coitado. Ele não tem onde dormir, ele não tem uma casa. Né? Ele não vai abrir os olhos e fazer uma refeição, não vai ter uma cozinha para onde ele possa se dirigir, um fogão para fazer o café, né? Sentar numa mesa, fazer sua primeira refeição, comer um pão, né? Vai acordar e vai continuar perambulando, todo sujo, não tem onde tomar um banho, é um coitado. E aquela voz me perguntando, ele é um coitado? Porque ele está aí no chão, né? Ele é um coitado? E ao mesmo tempo Deus estava me perguntando, você acha que você é melhor do que ele? Você se acha melhor do que ele? Porque você tem um trabalho, você tem um teto sobre a sua cabeça e você tem um trabalho, você tem para onde ir todo dia, você está correndo atrás dos seus interesses, do seu dinheiro para se manter. Você acha que você é melhor do que ele? Gente, desse jeito. Sabe, eu ouvi esses questionamentos dentro de mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa que não tem um teto sobre a sua cabeça, que não tem um emprego, não tem de onde tirar seu sustento, é um coitado. E o Senhor ficou me questionando, para vocês isso é ser coitado? O pior que pode acontecer a uma pessoa é não ter um teto, não ter alimentação e estar jogada, viver pelas calçadas? E né, gente? Para nós é uma coisa muito ruim isso. Pois é. Só que Deus começou a falar para mim que isso não é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Deus,
ele me repreendeu por eu estar chamando aquele homem de coitado. Sabe? Como se eu quisesse ser melhor do que aquele homem. Conscientemente, não era isso que eu queria dizer. Mas inconscientemente, talvez eu estivesse me julgando melhor do que ele. E Deus me perguntou, você não acha que é um pouco de arrogância sua, de pretensão, você se achar melhor do que ele? Porque se você está chamando ele de coitado, é porque você se acha melhor do que ele. Porque você tem alguma coisa a mais do que ele. E eu fiquei pensando, puxa vida, e não é? E aí Deus me trouxe a lembrança, sabe quem? Lázaro. Lázaro lá de Lucas capítulo 18, né? Do 9 ao 14, onde Jesus vai contar a parábola de Lázaro, do rico e do Lázaro. Lázaro do rico. Onde o rico é rico e o Lázaro é o mendigo, que vive ali comendo do que sobra as migalhas que sobram da mesa do rico. O Lázaro é um mendigo. E a Bíblia diz que ele não tinha nada e os cães vinham lamber as suas feridas, ou seja, era um mendigo lazarento, cheio de pestilência. Era uma dessas pessoas jogadas que não tinham nada porque ninguém dava nada. Mas Deus começou a falar comigo. Você acha que esse mendigo está abandonado, que não tem ninguém por ele, que ele não é nada, que você é melhor do que ele, só porque ele vive assim? E Lázaro? Qual foi o fim de Lázaro? Lázaro era um mendigo também. Era um miserável também. Era um perebento, um esfaimado, um humilhado, um pedinte, um esmoléu. E qual foi o fim de Lázaro? A palavra do Senhor diz que ele morreu e os anjos vieram buscá-lo, que é uma honra. E ele foi para o seio de Abraão. Pois é, o que isso quer dizer? Quem via Lázaro, aquele perebento, esfaimado ou esfomeado, ali sendo humilhado pelo rico, pedindo uma migalha para se alimentar, nunca poderia imaginar que ele também era rico, de outro tipo de riqueza. Ninguém poderia imaginar que ele ganharia o reino dos céus. Então, Deus estava me falando isso. Quantas pessoas não passam por essa calçada e olham para esse mendigo e pensam a mesma coisa que você está pensando? Coitado, miserável, não tem nada. Mas você não sabe se não tem ninguém cuidando dele. Você não sabe se tem um Deus cuidando dele. Você não sabe se tem um Deus que já está trabalhando no coração dele. Porque para Deus trabalhar no coração de alguém, não precisa essa pessoa estar num lugar abastado, não precisa a pessoa estar dentro de uma igreja rica que seja, não precisa a pessoa ocupar um lugar de destaque na sociedade, ser bem vista, não precisa. Não precisa nem a pessoa ter um teto. Deus não faz acepção de pessoas, era o que Deus estava me dizendo. Então eu não devo olhar para as pessoas e julgar, porque quando eu olho para ela e digo que ela é um coitado, que ele é um coitado, eu estou dizendo que ele não tem nada. Mas se ele tiver Deus, ele é rico. Não é? Então sim, eu estava julgando. E o Senhor me disse, quantas pessoas não passam por essa calçada e fazem a mesma coisa? Olham para esse homem e fazem a mesma coisa que você fez. Julgam esse homem. Olha que miserável, que coitado. Como a Bíblia conta que era Lázaro. Lázaro era um pobre, miserável, coitado, um mendigo. Não tinha ninguém por ele. A ponto de dos cães virem lamber as suas feridas. O que o Senhor estava me dizendo? Deus me levou lá para Apocalipse 3,17, onde diz: você acha que tem tudo, mas você não sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. O que Deus estava me dizendo? Quantos não passam por aquele mendigo e dizem, coitado, miserável, não tem nada. E essas pessoas que passam e falam, elas não sabem que elas são pobres, cegas, miseráveis e nuas. Por quê?
Porque não tem Jesus. E talvez aquele mendigo tenha. Talvez ele clame por Deus todo dia. Talvez ele fale com Deus todo dia. Era isso que o Senhor estava me dizendo. Enquanto nós estamos olhando o outro, julgando o outro, nós não olhamos para nós mesmos. E Deus estava me dando uma advertência séria. Advertência séria. Ele estava dizendo, não olhe para ele, olhe para você. Enquanto você está chamando ele de coitado, talvez a coitada seja você. Porque você pensa que você tem mais do que ele, porque você tem um trabalho para onde você vai todo dia e você está correndo atrás dos seus interesses. Ele não tem um emprego, passa o dia nas calçadas, passa o dia perambulando. Mas você não sabe se ele tem o tesouro dos céus. E você tem o seu emprego, mas você está correndo atrás do dinheiro, do seu emprego, do seu sustento. E aí Deus me levou para 1 Coríntios 15, 19, onde Paulo disse, se nós acreditamos em Deus, queremos Deus para satisfazer somente as nossas necessidades terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, que coisa forte. Quantas pessoas não estão correndo atrás dos tesouros da terra, vão para a igreja, acham que tem Deus para que Deus satisfaça esses desejos, para que Deus satisfaça as suas necessidades terrenas. Se nós acreditamos em Deus, né, nós queremos Deus só para as coisas terrenas, só para as coisas aqui da terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o maior tesouro que o Senhor quer nos dar está no céu. Então, me desculpe, destruir o seu sonho neopentecostal, mas Deus não veio para enriquecer ninguém. Muitos dos que estão buscando o Senhor só para satisfazer as vontades dessa terra, as necessidades dessa vida, vão acabar se perdendo. Era isso que o Senhor estava me dizendo. Ele disse, olhe para a sua vida. Você gasta tempo demais no seu trabalho. Preocupação demais com o seu trabalho, com as coisas da sua casa. Como é que está a sua vida espiritual? E quando você está chamando o outro de coitado, talvez a coitada seja você. Talvez você esteja com problemas na sua vida espiritual e você nem tem tempo para resolver, porque as coisas dessa vida estão ocupando demais o seu tempo. Enquanto que ele não tem trabalho, vive pelas calçadas, mas deve ter mais tempo para Deus do que você. Então talvez o coitado não seja ele, talvez o coitado, a coitada seja eu. Olha que recado duro. Gente, às vezes Deus fala comigo e não poupa palavras, sabe? Quando Deus quer me corrigir, é cada cajadada. E é mesmo. Porque foi isso que Deus me disse, foi assim que ele falou. Olha para você. Não chame o outro de coitado, você não sabe da situação espiritual dele. Lembra de Lázaro? Qual foi o fim de Lázaro? O fim do rico foi a perdição. Mas qual foi o fim de Lázaro? Lázaro, o miserável, o mendigo, o perebento, o esfomeado, o pedinte, o humilhado. Qual foi o fim de Lázaro? Qual foi o fim dele? Deus o curou? Como é que termina a parábola do rico e do Lázaro? Deus curou Lázaro? Deus tornou ele rico? Tornou o rico pobre e tornou o pobre rico? Por acaso? Como é que termina a parábola? Deus humilhou o rico e exaltou Lázaro aqui na terra? Não. Lázaro continuou daquela mesma forma que ele estava. E daquela mesma forma, ele morreu. Então não, gente. Nem sempre a exaltação, a vitória que você quer vai vir nessa terra. Isso depende de Deus. É Ele quem resolve. O que isso quer dizer, irmã Ângela? Se Lázaro continuou daquela forma, o que você julga ser um final feliz pode não ser o que Deus quer para você. Porque a parábola do rico e do Lázaro poderia ter terminado assim. Ah, Deus pegou o rico e deu uma lição nele, fez ele perder toda a sua fortuna, e aí exaltou Lázaro, fez Lázaro ficar rico, e aí depois Deus humilhou o rico e Deus exaltou Lázaro, e Deus fez o rico vir até Lázaro e comer as migalhas que caíam da mesa dele. O rico veio que era mão para tosse,
e Deus exaltou Lázaro aqui na terra. Não, a parábola não terminou assim. A parábola termina dizendo que Lázaro é que terminou rico, mas com as riquezas do céu. E gente, ninguém quer ouvir falar disso, né? Porque as pessoas estão interessadas nas riquezas da terra. A gente quer o agora, é o pra já. O porvir, ninguém quer ouvir falar. Mas e se a tua vitória estiver só lá? Se você for uma dessas pessoas que Deus quer exaltar lá, você vai ser crente mesmo assim? Se você partir da forma que Lázaro partiu, da forma que você está aí, se Deus não te curar, se Deus não te enriquecer, se Deus não der tudo o que você está pedindo, Lázaro não teve. E Deus me lembrou de Lázaro. E Deus me disse, se nós quisermos o Senhor só para as coisas dessa terra, para satisfazer as nossas vontades dessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque as riquezas de Deus são infinitas. Aquilo que Ele tem para nos dar é muito maior do que qualquer coisa aqui na terra. E é nesse sentido que nós temos que olhar. Paulo disse em Colossenses 3, olhai para as coisas de cima e não para as coisas que são da terra. Por isso tem tanta gente frustrada na sua vida espiritual. Então, é um erro nós olharmos para uma pessoa e, pela forma como está a vida dela, nós julgarmos. Coitado. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe o tratamento de Deus com ela. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dela. Se é algo entre Deus e ela. Porque então nós estaremos julgando. Porque aqui na Terra é assim, você, é como dizem, né? Você vale o que você tem. Se você não tem nada, é um pobre, miserável, é um coitado. E muitas vezes a pessoa que está julgando, está chamando o outro de coitado, não sabe que ela que é pobre, cega, miserável e nua. Talvez o outro que ela está chamando de coitado tenha um bom relacionamento com Deus e tenha as mansões celestiais esperando por ele. E você que está chamando o outro de coitado, como é que está a tua vida espiritual? Você está buscando o Senhor só para as coisas dessa terra? Fica aí a meditação, porque não é só para mim. É uma palavra dura, mas se é para nós crescermos espiritualmente, tá valendo. É isso, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Que nós não venhamos a julgar os outros. O outro, Deus está cuidando dele. Nós não sabemos da intimidade do outro com Deus. Então vamos cuidar da nossa vida, olhar para nós mesmos, para o nosso relacionamento com Deus, como é que está, para que nós não sejamos esse pobre, cego, miserável e nu. Cego, tão cego, tão cego, tão cego, que não está enxergando que nós é que somos os coitados. E o outro está rico da graça de Deus. Pode não estar rico de dinheiro, mas está rico da graça de Deus. E para Deus é isso que importa. Né? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém?